Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje. Por aqui desse estudo, ele quis passar para nós. Nós vamos falar sobre a ansiedade e sobre escatologia. Rapidinho, só para situar vocês, então nós trataremos sobre o problema da ansiedade, já no passado, lá no antigamente mesmo, e escatologia. Quando a gente fala escatologia, é coisas que vão acontecer no futuro. Deu para entender? Então nós vamos falar da ansiedade, que é algo já antigo na raça humana, e nós vamos falar sobre um olhar do futuro, sobre a escatologia, tá? Ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro com a gente. Aí você fica perguntando, né, mas você já sabe o que vai acontecer com a gente? Biblicamente, Deus já tem algo destinado a mim e a você depois dessa vida aqui terrena. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, escatologia, sempre quando você ouvir esse termo escatologia, é coisas que ainda não aconteceram do futuro, mas que já estão registrados na palavra. Qual que é o livro que vem na mente quando fala de coisas do futuro, de vocês? Qual? Apocalipse. Apocalipse talvez é o que mais nós conhecemos, né? João, quando ele escreveu Apocalipse, ele estava falando de coisas que iam acontecer no futuro. E esse futuro já está acontecendo, né? E tem mais coisa ainda para acontecer lá na frente. Então nós vamos falar disso e na questão escatológica de trazer paz aos nossos corações, que Deus está controlando todos os eventos que estão acontecendo mundialmente, tá bom? Então vamos lá, a ansiedade ele já é um mal antigo. Eclesiastes, se você puder abrir Eclesiastes capítulo de número 1, versículo de número 9, por favor. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 9. Alguém pode ler para mim, por favor? Eclesiastes 1, 9. Isso, então o que o Dri leu lá em Eclesiastes 1:9 fala que não há nada novo debaixo do sol. O que nós estamos passando hoje no presente, de uma certa forma, as pessoas já passaram antigamente, tá? E o que a gente está, o que interessa para nós? A questão da ansiedade. A gente fala, né, nossa, a nossa geração é a geração mais ansiosa. Será que é mesmo? Se a gente olhar para o passado, será que as pessoas também não sofriam desse mal, da ansiedade? E a gente vai entender que sim, pois não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que acontece na nossa geração, aconteceu também no passado, com algumas mudanças, mas aconteceu, tá? Então, nós precisamos lembrar que as provações e desafios que nós enfrentamos não são novos, eles já vêm lá da antiguidade. A igreja, eu só vou dar um contexto da igreja, o que ela já passou, para a gente depois entrar no tema de hoje, tá? A igreja do primeiro século, por exemplo, muitos aspectos, era uma igreja sobre grande pressão. Então, se a gente pegar a igreja primitiva, que foi a primeira igreja que teve no mundo, que é na época dos apóstolos, de Paulo, Pedro, Tiago, João, logo quando Jesus morreu, no primeiro século, essa igreja ela sofreu grande pressão. Não sei se vocês se lembram,
mas em Atos dos Apóstolos fala que a perseguição se intensificou sobre a igreja. E com essa perseguição, o que os cristãos fizeram? Quem se lembra? Fugiram, saíram da terra natal. Então eles migraram para outros lugares, porque Roma, e de uma certa forma que era o governo maior que tinha sobre o mundo naquela época, eles perseguiam os cristãos. Mas quando a gente fala de perseguição, não é de falar mal na internet, né, de falar mal às vezes de um vizinho, não era isso. É uma perseguição um pouquinho mais difícil, tá? E nós vamos falar um pouquinho rapidinho disso. Os poderes políticos da época eram tudo menos amigáveis ao cristianismo. Quem já ouviu falar do imperador Nero? Já ouviu falar? Qual foi o fato mais marcante de Nero para os cristãos? Quem se lembra? O que Nero fazia com os cristãos? Esse imperador? Também, mas era uma outra coisa, que era pior do que isso. Quem se lembra aí? Na aula de teologia você teve, Adriane. Brincadeira, não sei se você teve. Sabe o que Nero fazia? Ele fazia algumas festas, e nas entradas das festas ele colocava cristãos como postes, e tacava fogo nessas pessoas para iluminar o caminho. Só para você ter uma ideia de quem era Nero, né? Então, a gente fala, nossa, está difícil ser cristão. Gente, calma, né? Olha para o primeiro século, você vai ver que ele era violento, né? A perseguição aos cristãos era executada por ele de forma extrema. Ele apreendeu suas propriedades e torturou os corpos de algumas pessoas que serviam a Deus. Na época saindo um pouquinho desse primeiro século, lembram da época da Alemanha também de Hitler? Matou milhões de judeus, milhões. Então a gente às vezes olha para hoje e fala, nossa, eu estou sendo perseguido. Calma, né? Não tem tanta perseguição igual algumas pessoas tiveram num passado, tá? A perseguição, então, ela foi executada por Nero, né? E ele, então, tirava as propriedades das pessoas e ainda exercia tortura, né? Como uma dessas que eu acabei de falar. Ou como o Theo falou também, né? Soltava ali nas arenas, nos coliseus, com leões, com feras, e não tinha nem graça, né? Lógico que a pessoa morria dessa forma. São bem conhecidas as suas degradantes festas no jardim, nos quais ele usava cristãos como tochas humanas para entreter seus convidados pagãos. Então, assim, ele botava fogo em pessoas que serviam a Cristo, né? Um homem extremamente maligno, diabólico. Os cristãos romanos viviam sob a ameaça diária de morte e vivenciavam uma alienação social, diferente de tudo que a maioria de nós conheceu. Então, o que o autor da lição está tentando propor para nós é assim, olha para o passado e enxerga o que essa igreja já passou, os cristãos. E aí você traz para o presente, para a sua vida. Certo que você está passando luta? A gente passa, mas não é comparado ao que algumas pessoas já passaram por servir somente a Cristo. Então, se a ansiedade é uma resposta natural da mente ao estresse, a igreja em Roma tinha muitas razões para estar ansiosa. O que ele está propondo para nós, é que essa igreja, com certeza, enfrentava a ansiedade. Imagine você ter algum membro da sua família ser queimado numa das festas de Nero. De que maneira que você iria ficar? Se um filho teu, se um pai, uma mãe, um irmão seu, um sobrinho, um tio fosse queimado, de que maneira que você ficaria? Primeiro que você ia ficar triste, a segunda você ia ficar o quê? Preocupado. Então a ansiedade, né, segundo o autor aqui, ele fala que já existia naquela época. E as pessoas também tinham que reagir diante dos problemas que elas enfrentavam. Nesse contexto, então, que é o que eu acabei de falar aqui, Paulo escreveu o livro de Romanos, a fim de confortar e encorajar uma igreja atacada de todos os lados, para que dessa maneira ela pudesse incorporar a graça sob pressão. Então, o que propõe aqui? Que Paulo escreveu essa carta aos romanos para confortar o coração deles. Então a gente vai ver, agora eu queria que você abrisse em Romanos, deixa aberto no capítulo de número 8.
A gente já vai chegar lá, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco disso. Então, os cristãos romanos, eles estavam compreensivelmente perplexos, ansiosos, preocupados. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja que vivia ali em Roma. Eles haviam confiado suas vidas a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e essa confiança, no entanto, lhes trouxera tudo menos paz e tranquilidades terrenas. Em muitos casos, seu status social e vantagem material eram melhores antes de se identificarem com Jesus e sua igreja. O que ele está dizendo? Que essas pessoas, por confessarem a Cristo, elas recebiam grandes perseguições e maltratos. E aí ele fala que a vida dessas pessoas antes de Jesus era melhor de uma certa forma, porque eles tinham mais conforto e tranquilidade. Então imagine ser cristão em Roma na época de Nero. É como eu preguei domingo, né? Quem quer vir para Cristo? Ah, eu quero, tá, então pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Aí diminui a quantidade de pessoas para servir a Jesus. Nessa época não tinha atrativo nenhum. Então as pessoas, pelo contrário, quando recebiam a Cristo, elas eram perseguidas, mortas, torturadas e assim por diante. Então agora aqueles cristãos eram estranhos e forasteiros em sua própria terra natal e testemunhavam visivelmente todo o peso da hostilidade de Satanás em relação à igreja. Então, a pessoa aceitava Jesus, ela ia viver como um estrangeiro. Eu não sei se você já acompanhou em algum site missionário de cristãos perseguidos na Índia, na Coreia do Norte. Essas pessoas, quando falam para os seus familiares que eles se converteram, alguns são até expulsos da família. É o que acontecia mais ou menos nessa época aqui. Além de ser expulsos da família, eles eram perseguidos pelo Império Romano. Nero, então, era apenas uma marionete nas mãos do diabo, né? Cujas cordas eram manipuladas por Satanás. Ele trazia violência, destruição à igreja. Os cristãos sentiram, então, a picada de Nero e sofreram tentação da ansiedade e também do desespero. Eu queria, então, que você pensasse um pouco sobre esses cristãos. Com certeza, eles enfrentaram medos, preocupações, traumas. Eu fico vendo agora em alguns sites de notícias sobre as crianças que estão participando da guerra. Você chegou a ver o choque que elas ficam, Dri? Né? Elas ficam aérea primeiro, depois elas começam a chorar desesperadamente e ficam em choque. Elas ficam assim, em estado de choque. É um pouco parecido com o que acontecia com os cristãos nessa época aqui. Os pais eram mortos, como que fica a criança? Em choque. Então, de um modo geral, essas pessoas passavam por ansiedade, por medo, por desespero. Eles não sabiam em qual momento podia ser perseguido, morto, atacado e assim por diante. E aí o autor ele faz algumas perguntas, né? Onde estava Jesus nessa hora? Onde estava seu reino? Onde estava a paz que tanto esperavam? O que seria de suas casas, empregos e famílias? A gente tem que fazer essas perguntas para entender a aula, né? E nós vamos responder essas perguntas aqui no final. Jesus, primeira coisa, sempre esteve presente. Jesus, quando ele veio, e ele foi crucificado por esse motivo, porque ele dizia que era o rei dos judeus, e que ele era o filho de Deus aqui na terra. Os sacerdotes irados, então crucificam Jesus. Jesus ele foi crucificado porque ele foi condenado por blasfêmia. Ele foi condenado por afirmar que ele era o Filho de Deus aqui na terra. Então é exatamente isso que nós temos que entender no momento de desespero. Jesus sempre vai estar presente, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está acima de tudo e de todos. É difícil de pintar, né? Esse quadro sem enxergar alguma semelhança entre os nossos dias e os de Roma do primeiro século. Podemos não experimentar o peso total dessa perseguição que a igreja daquela época enfrentava. No entanto, também não estamos livres da realidade do mal. O que nós precisamos entender é que o sofrimento são diferentes, mas nós sofremos também de uma certa forma. A igreja primitiva sofreu muito mais do que eu e você sofremos, mas, porém, nós temos que entender também que nós sofremos.
O mal, ele continua atacando a mim e continua atacando a você. Então nós sabemos que se identificar com Cristo pode custar muito caro para nós, e é verdade. Se nós formos viver o verdadeiro cristianismo, nós vamos enfrentar lutas, você pode ter certeza disso. Por falar a verdade, por não aceitar a sociedade, nós seremos perseguidos, seremos maltratados e assim por diante. Conhecemos a oposição e estranhamento social. E eu creio que o Brasil, gente, ele está entrando nesse trilho, né? Onde a perseguição religiosa ela só tende a aumentar nos nossos dias. Estamos cientes de que as farpas da cruz podem ser dolorosas, mesmo que sejam suaves em comparação ao peso da cruz que Jesus carregou por nós. Ou seja, por nós servirmos a Jesus, nós sofreremos algumas coisas. Sim, sofreremos, né? Perseguição, maltratos, racismos e tantas outras coisas, nós sofreremos. Também conhecemos a tentação da ansiedade e do desespero. Observamos tempestades se formando no mundo ao nosso redor. Vemos também que a disposição de muitos na igreja é de comprometer sua voz ao invés de defender a verdade. Os lobos cercam o rebanho e as ovelhas se calam, né? O que o autor está dizendo aqui é que às vezes a gente se cala para não ser perseguido. E isso acontece. Eu não vou dizer que eu sou cristão, porque eu vou sofrer perseguição. No trabalho, na família e assim por diante. E nós temos que lembrar que sempre tem os lobos cercando as ovelhas. Você pode ter certeza disso. A palavra fala que o diabo ele anda ao derredor. Ao redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está Satanás, né? E ele fica como um lobo tentando pegar uma ovelha que somos nós, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e a escatologia. É bem breve, gente, mas eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque eu achei extraordinário o que o autor tratou aqui, né? Esse olhar do futuro nosso tem que ser diferente. É mudar a visão do hoje, mas também com uma perspectiva de esperança para o futuro, tá? Então ele vai falar da ansiedade, mas ele vai falar, lá no futuro nós já temos garantido algumas coisas, então não há o porquê se preocupar, tá bom? Então vamos lá, ansiedade e escatologia. É nesse clima então pastoral que Paulo profere uma reconfortante palavra de encorajamento. O que os cristãos romanos precisavam ouvir não eram clichês piedosos ou promessas vazias como sua vida vai melhorar, né? A gente às vezes faz isso para as pessoas, né? São clichês, não, sua vida vai dar certo, sua vida vai melhorar. Paulo não falou isso. Paulo, ele trouxe uma outra perspectiva de esperança para o cristão, tá? Tirou esses clichês. O que eles realmente precisavam era tirar os seus olhos ansiosos das coisas desse mundo, dos falsos deuses, e fixar os olhos em Cristo, na firme esperança que é o céu que pertence apenas aos que são deles. Então, qual foi o esforço de Paulo? E gente, isso aqui não é fácil. Eu e você tirarmos os nossos olhos das coisas terrenas, não é fácil. Por que é difícil, pastor? Porque nós estamos vivendo aqui. Os nossos pés estão aonde, gente? Na terra. Nós vivemos aqui na terra. Só que os nossos olhares têm que estar em quem? Em Cristo. Por isso que é desafiador. Então o que Paulo faz, ou ele tenta fazer, é despertar a igreja dizendo, tire os seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos das coisas terrenas, passageiras, e coloquem os seus olhos fixos, firmes em Jesus. Romanos 8, que você já está aberto aí, no capítulo 8, versículo de número 18, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Romanos 8, versículo 18.
Nós vamos ler a partir do versículo 18. Então, Romanos 8, 18. Eu vou tentar ler numa versão para ficar mais fácil de entendimento, tá? Então vamos lá, eu vou ler aqui o texto. O título do texto é Os Sofrimentos do Presente e a Glória Futura, tá? Então, Paulo vai falar das coisas que estão passando no presente, mas ele vai falar o quê? Olha para o futuro, porque eu tenho uma glória reservada para cada um de vocês. Então vamos lá, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, primeira coisa, o que Paulo fala? Que aquilo que eu e você passamos de sofrimento na terra, enquanto nós estamos vivos, não se compara àquilo que nós teremos na eternidade. Deu para entender isso? Então, a luta que eu, Fernando, passo hoje, não se compara às coisas boas que vão ocorrer comigo na eternidade juntamente com Cristo. Beleza? Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso aqui é legal, porque qual que é a esperança que nós temos? Que nós seremos libertados do cativeiro da corrupção. O que é isso, pastor, que ele está falando? Hoje, eu e você habitamos num corpo que é o quê? Ele é bonzinho ou ele é corrupto? É mau, ele é corrupto. Jeremias ele fala que o coração do homem é enganoso, desesperadamente mau, corrupto. A gente fala de corrupto, a gente entende, né? Porque no Brasil a gente vive debaixo de corrupção, e nós somos assim, por natureza. Paulo está falando que nós temos que entender que nós seremos libertos desse cativeiro, ou seja, desse corpo da corrupção, gente. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. O pecado, ele está dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, o pecado não é erradicado. Você já passou aquele veneno que chama mata-mato? Acho que o Nani já passou no quintal dele lá. O que aquele veneno faz? A função dele, né? Nem sei se funciona 100%. Mas ele faz o que, Theo? Ele sufoca a planta, mas ele mata ela onde? Na raiz. Gente, o pecado em nós não é morto na raiz. Nós aceitamos Jesus. O pecado é perdoado, só que o pecado habita dentro de nós. Então, quando ele fala de cativeiro, é isso. É esse pecado que está dentro de nós. É esse corpo da corrupção. Então, Paulo está dizendo que nós seremos libertos do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso quer dizer que no céu o nosso corpo não vai ser esse mais. Lá o nosso corpo vai ser livre, não vai estar mais debaixo de corrupção. O nosso corpo, segundo a Bíblia, vai ser um corpo incorruptível. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai haver mais mal em nós, graças a Deus. A corrupção vai embora, agora nós seremos incorruptíveis. Mas quando que vai acontecer isso? Na eternidade. No dia que eu partir daqui, ou no dia que Jesus voltar, esse corpo vai ser destruído, e eu vou passar então a ter um corpo incorruptível no céu, na glória, com o Senhor. Vamos lá para frente? Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. É verdade, são as angústias que nós temos. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Qual que é a nossa esperança, gente? É a redenção do nosso corpo. Paulo lhe disse, né, viver é Cristo e morrer é lucro. Nessa visão aqui, eu não vou mais estar debaixo da lei do pecado, agora vou estar debaixo da lei de Deus, na eternidade com o Senhor. Versículo 24, porque na esperança fomos salvos, ora,
e esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Somente até aqui, vamos voltar lá para o texto, tem bastante coisa importante para a gente entender. Então, primeiro, o que Paulo fala? Ele começa mostrando a igrejas que as provações e tribulações que suportamos são endêmicas nesse presente século mau, ou seja, elas são passageiras. Nós vamos passar por elas. Não pense você que você vai ser livre de tribulação, você vai passar, só que vai passar. Nós não vamos permanecer na tribulação. Então o que ele faz, né? Elas, no entanto, as tribulações começaram logo após a criação, quando as coisas muito boas que Deus havia criado foram imediatamente submetidas à futilidade e à frustração como resultado do pecado. Ou seja, Deus criou algo perfeito. O que Adão fez e Eva? Pecaram. E aí veio então a destruição sobre a humanidade. A partir do momento em que Adão pecou contra Deus, uma escura e agourenta nuvem começou a lançar sua sombra sobre toda a criação. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, irmãos, o mal, ele começou a se tornar presente na vida do homem. Os problemas vieram. A gente tem que lembrar do relato que Caim mata Abel, seu próprio irmão, no começo de tudo. Isso é a natureza pecaminosa, né? Isso que veio sobre a humanidade. Então a criação começou a ansiar por aquele dia em que a maldição seria revertida e as cicatrizes do pecado seriam finalmente removidas, quando a morte se tornaria uma coisa do passado e a vida seria marcada pela beleza, pureza e paz, né? Então, qual que é o anseio da humanidade? É acabar isso aqui, né? Acabar essa parte terrena e nós irmos um dia para a glória com o Senhor, né? A gente fala assim, lugar de descanso. Certamente, aquele que morre em Cristo vai ter um lugar de descanso. E aquele que morre sem Cristo? Né? A gente não gosta de ouvir do inferno, né? A gente gosta só de ouvir do céu, mas o inferno existe. Apocalipse fala que os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida passarão a eternidade com o Senhor. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia fala a segunda morte, esse é o inferno, tá? Mas vamos para frente. Então, de acordo com Paulo, em Romanos 8, a criação geme pelo dia escatológico, ou seja, pelas coisas do futuro, da nova criação. Um dia em que, de uma vez por todas, as coisas serão tão belas e pacíficas quanto são no céu. Então, a gente tem que entender que aqui, agora, está difícil. Mas o futuro que Deus tem reservado para nós vai ser um lugar de paz, de alegria, de gozo e assim por diante. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles pensam em escatologia, né, de maneira excessivamente sensacionalista. Eu vou explicar por quê, né? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, que são coisas escatológicas do futuro, quais são as preocupações que a gente tem? Ou não sei se você tem essas preocupações igual eu tenho, né? Mas quais são? Você tem alguma, Adri, que você lembra assim? É isso aí que eu queria ouvir. A primeira dúvida que tem, será que eu vou estar aqui quando a grande tribulação vier sobre o mundo? Qual que é a outra preocupação que a gente tem? Quem mais aí? Ninguém tem mais nenhuma preocupação? Tem várias pessoas na internet hoje falando sobre a vinda do anticristo, que é uma coisa escatológica, que a Bíblia já falou que ele vai vir. Alguns falam assim, será que ele já está vivo? Será que ele não está? Será que vai ser um homem comum igual nós? E a gente começa a viajar, né? Será que o milênio que a gente vai passar é 1000 anos mesmo? O que será que vai acontecer? E a gente às vezes fica preso nessa questão sensacionalista. Lembra daquele filme Deixados para Trás? Quem que assistiu? Qual que era o drama, né? Eu estou no avião, Jesus volta, o piloto é crente, ele sobe, né? O avião fica desgovernado, a gente fica nessas coisas sensacionalistas. Mas isso, irmãos, não deve ocupar o nosso coração. Não deve mesmo. O que deve, então, ocupar o nosso coração, né?
E isso, na verdade, são distrações, né, que nós temos na Bíblia. O que nós temos que pensar? Tais questões provaram ser de fato uma distração do real interesse escatológico da Bíblia, que é o reino de Deus, reino de Cristo, em elementos já presentes e outros ainda não. Então, o que a gente tem que pensar? Em coisas que já estão acontecendo, né, que já, de fato, estão acontecendo no dia de hoje, e coisas que estão escritas que irão acontecer. Preste muita atenção nessa hora aqui, que é a parte principal da mensagem. Primeiro, o que é presente? Jesus já é rei, e seu reino veio como resultado da sua vida, morte e ressurreição. O que então nós temos no presente? Jesus, irmãos, ele já é rei. Jesus, ele já morreu por nós na cruz, venceu o pecado, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, aguardando a vinda dele aqui na terra. Então Jesus já é rei, isso é presente. Jesus vai vir como rei. Não, ele já é rei, ele já domina sobre tudo e sobre todos. De acordo com Paulo, o Espírito é um adiantamento do que é nosso em Cristo. Opa, agora começou a ficar interessante. Quando Cristo foi, e ele é rei, o que ele fez conosco que ficamos aqui na terra? O que ele fez? Ele deu quem? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É como se Cristo, e ele fez isso, né? Ele falou assim: não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou para junto do Pai preparar uma morada, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é algo do futuro, é algo presente na minha vida e na sua vida. É isso que eu e você precisamos compreender. Então as primícias do reino de Deus já estão presentes, embora a plenitude, aquilo que é completo desse reino, ainda está por vir. Então nós temos que separar uma coisa assim, hoje, no presente, eu já tenho Jesus como rei, e eu tenho o Espírito Santo sobre minha vida. Isso já é presente, não é algo que vai acontecer no futuro, já está presente nas nossas vidas. No futuro vai acontecer o quê? A plenitude. O que é plenitude? Aquilo que é para completar. O que é para completar? Jesus volta, de maneira resumida, tá? Ele volta e ele vai estabelecer o tribunal de Cristo. Ele vai julgar todos os povos, reinos e nações. A partir desse julgamento, uns vão para o céu e outros vão ser lançados no lago de fogo. Deu para entender isso? Isso é escatológico. Mas nós não temos que esquecer do presente. O presente, Jesus já domina, e Ele deixou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. A atenção qual que é? Eu voltei lá em 2005, quando eu estava fazendo seminário lá em Rio Claro. Qual que é a atenção? Do já e ainda não. Isso é uma coisa que a gente aprende na teologia. O que é o já e o ainda não? Já, o que é o já? Jesus já está presente, Ele é rei, é o agora. Jesus já vive em nós, Ele já está em nós, isso é o já. E o ainda não? Ainda não estamos na plenitude, nós não chegamos no céu. Deu para entender isso? Então sempre lembra desse negócio aí, já e ainda não. Já é o quê? Cristo já fez o que devia fazer, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele já deixou o Espírito Santo sobre minha vida. Ainda não é o que então? Ainda não é a futura glória, a salvação que Deus tem preparado para cada um de nós. Então a atenção é essa, nós esperamos que o ainda não seja agora, nós queremos o céu na terra, não vai acontecer, gente. O céu é o céu, a terra é a terra. Tem alguns crentes que falam assim: puxa, Jesus não precisava voltar, era só ajeitar a terra aqui. Não, ele já veio, Ele já fez o que devia fazer. O ainda não é aquilo que Ele fará no futuro, na glória. É um novo céu, uma nova terra, é o que Ele tem preparado para nós. E há frustração, ansiedade, medo em nós, porque nós queremos o céu na terra. Dessa forma, quando somos forçados a viver pela paciência e perseverança, muitas vezes nos preocupamos e nos afligimos. Irmãos,
eu não vou falar toda a vida, porque talvez uma fase da vida quando a gente é criança, né, adolescente, a gente ainda não tem o todo daquilo que é a vida, mas numa boa parte, eu e você passaremos por grandes tribulações na vida. Então a vida nossa vai ser paciência e perseverança. Paciência em aguardar aquilo que Cristo vai fazendo no futuro por cada um de nós. Perseverança é não desistir da caminhada cristã. Essa é a dinâmica da vida. E quando nós entendemos isso, ou melhor, quando nós não entendemos isso, a gente fica preocupado e aflito. Porque a gente está olhando de forma errada para o presente e está olhando de forma errada para o futuro. Esperamos a coroa de glória agora e somos facilmente desviados em nossa fé quando Deus coloca sobre nós a cruz do sofrimento. Isso aqui é interessante, porque a gente já quer a coroa aqui na terra, né? E a gente tem alguns pastores que gostam de pregar isso, né? Deus te escolheu como cabeça, não por cauda, né? Você é o filho do rei. Gente, somos. Só que enquanto passarmos aqui na terra, teremos aflições. Quando que vai ter a coroa então, pastor? Vai demorar muito? No dia da sua morte ou no dia da volta de Jesus. O problema é que nós queremos a coroa aqui. Nós queremos a glória aqui na terra. E por isso que muitas vezes, quando vem o sofrimento, muita gente deixa de servir a Deus. Já ouviu isso? Ah, eu perdi o meu pai e minha mãe que eu amava tanto, Deus não é justo. Mas como não é justo? Ai, perdi meu filho, perdi isso, perdi aquilo, estou passando por isso, passando por aquilo. Aí a gente começa a viver pelas circunstâncias terrenas. Porque a gente já queria a glória aqui, a coroa aqui, não é aqui, gente. Entenda que aqui você é forasteiro, você é peregrino, você é passageiro. Você é passageiro. Você está passando aqui. Então mantenha os seus olhos em Cristo, né? Então quando vem o sofrimento da cruz, em nós a gente desanima. A gente deixa de acreditar naquilo que Deus tem para nós, né? Martinho Lutero, né, que foi um dos reformadores da igreja, olha o que ele escreveu. Gastamos muito mais tempo cultivando nossa teologia da glória do que nossa teologia da cruz. Ou seja, a gente está muito mais preocupado com a coroa do que passar pelos sofrimentos aqui na terra. Aí a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, angustiado, aflito, né? Porque nós não queríamos o sofrimento, nós só queríamos a coroa, a glória. Este não foi um problema exclusivo do primeiro século. Nossas conveniências modernas nos treinaram para esperar resultados imediatos, em quase um piscar de olhos. É verdade. Tem gente que põe prazo, Deus, se o senhor não me responder esse mês, eu vou deixar de te servir. Ele fala, mas como assim? Agora eu estou preso no seu tempo, né? E aí Deus vira o nosso servo e não o nosso Senhor. É o contrário. Por isso que tem muita gente aflita, angustiada, preocupada e assim por diante. Assim, aprender a viver pacientemente entre o já do reino de Deus e o ainda não de sua consumação escatológica pode ser difícil. Paulo, de maneira bastante prestativa, dirige a atenção da igreja de volta à criação, que tem esperado pacientemente algum tempo, mas ele também dirige nossos olhos para a nova criação ao dizer, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o que suportamos agora é tão insignificante em relação ao que será revelado em nós mais tarde, que Paulo comenta não ser o primeiro digno de ser comparado ao último. O que nós temos que suportar então, irmãos, é o agora. É o agora, mas o agora com Cristo, o agora com o Espírito Santo. Então suporte, olhe com essa perspectiva, né, que não dá para comparar o sofrimento de hoje com a glória que Deus tem reservado a nós. E por último aqui, a ansiedade versus a esperança da glória.
Então, o que isso nos revela é que os cristãos são um paradoxo cronológico. Vivemos na terra, mas pertencemos ao céu. A gente vive aqui, mas nós não pertencemos a essa terra. Não sei se eu frustrei, né, com isso, mas a gente não é daqui. Tem pessoas que fazem planos, projetos, pode fazer. Provérbios 16 fala, o homem faz plano, ele faz projeto, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas lembre de uma coisa, você vive na terra, mas pertence ao céu. Você não é daqui. Nossas vidas se desenvolvem nesta era, no entanto, em última análise, elas são definidas pela era vindoura. Nosso Rei já está conosco e ainda virá até nós. Deus não é simplesmente o nosso parceiro de viagem, Ele também é o nosso destino. Já estamos em Cristo, mas ainda não somos aquilo que seremos plenamente nele quando estivermos com Ele no céu. Hoje eu estou em Cristo, irmãos, mas eu não sou ainda aquilo que eu vou ser um dia na eternidade com o meu Senhor. E é isso que tem que trazer paz ao meu coração. Eu vou lutar, eu vou sofrer, eu vou ter dificuldades, mas o que me traz esperança é que o amanhã, né, o ainda não, Deus tem reservado algo extraordinariamente melhor para mim e para você. Tais verdades podem não ser facilmente compreendidas, mas estão no centro do que significa ser cristão, que é estar em Cristo e ter Cristo em nós. Vamos abrir lá em Romanos 8, agora o 28. Romanos capítulo 8, agora o versículo de número 28. Do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a palavra-chave, né, sobre a nossa glorificação. Então, muitas coisas poderiam ser ditas, né, sobre essa sessão, mas vamos nos concentrar em apenas uma: conformidade à imagem de Cristo. Paulo termina então essa edificante sessão dirigindo a atenção da igreja para o grande bem que Deus continua a fazer, mesmo nesse presente século mau. Ou seja, Deus continua fazendo bem nesse século mau. Por isso que ele fala que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Deus continua fazendo coisas boas. Desse modo, Deus continua a fazer mesmo nesse século mau, conformar aqueles a quem Ele ama, que é a igreja, à imagem de Cristo. Desse modo, os sofrimentos que suportamos nessa era maligna são de fato uma ferramenta que Deus usa para nos moldar à imagem de Cristo. Olha que interessante. O sofrimento vai fazer o que comigo, com você? Vai moldar a minha vida. Eu acho que a palavra melhor era aquilo que o Theo fazia no passado, na vida dele. O Theo fazia trabalho em madeira, né, seu Theo? Esculpia madeira, o seu Theo. Vocês sabiam disso? Ele era um artista. Hoje não faz mais, né, Theozinho? Mais ou menos. Não tem a madeira para fazer. Mas o que ele fazia, o seu Theo? Ele pegava a madeira ali bruta e ele começava a fazer o quê? Tirar não vou falar imperfeições porque não é, né? Mas vai tirando as cascas da madeira para chegar em uma imagem. Então ele tinha definido uma imagem, vamos supor, vai fazer um leão, um exemplo. Então ele vai pegar a madeira bruta, ele vai começar a tirar aqui uma lasca, outra ali, vai lixar, né? É mais ou menos isso, né, seu Theo? Vai dando uma forma, né? Vai passando ali o formão. Tem o formão? Formão, tem um monte de coisa, ele vai passando. Oi? São várias peças, né, que ele vai usando, para chegar aonde? No resultado final, que era o leão e tantas outras coisas que ele fazia.
O que Deus faz que tem a ver com isso que o Theo fazia no passado conosco? Para me moldar, para chegar à imagem de Cristo, eu e você, sabe o que Ele vai fazendo? Ele vai trazendo sofrimento, e Ele vai então moldando. E o sofrimento, ele tem a capacidade de tirar e corrigir imperfeições na minha vida e na sua vida. Pastor, que doideira é que é essa? Irmãos, pensa numa coisa, sempre quando eu e você estamos sofrendo, em algum momento, ou em alguma determinada situação na vida, a gente reflete, pelo menos comigo acontece isso. Normalmente a gente reflete e medita muito mais na nossa maneira de viver e de ser, quando a gente sofre, do que quando a gente está passando por coisas boas na vida. Então, quando vem o sofrimento, Deus está fazendo o quê? Eu estou moldando meu filho, para ele se tornar como Jesus, para que ele possa entrar no céu. Deu para entender isso? Ele está purificando. Tem o Jó, né? Sim, a história de Jó é isso. Lembra que no final, seu Theo, ele fala assim, antes eu falava, né, que eu te conhecia, mas eu não conhecia nada. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora não, agora tem um relacionamento com o Senhor. E o que levou Jó a pensar assim? Luta, sofrimento, problemas. Então a gente tem que entender que, para não viver tão ansioso, que isso faz parte de um processo, para amadurecer. Por que um adolescente, um jovem, às vezes ele não está preparado para cargos maiores de empresas, né, de assumir uma casa? Porque eles não têm o quê? Maturidade, eles não passaram por algumas situações que nós já passamos na vida, né? Então, a gente achava, quando era adolescente, que bater um dedo na calçada, que machucar um joelho era um problema. Depois a gente casa, né? Vocês têm filho e você vê que não é um problema isso, que tem problemas maiores, né? Enfermidades, outras lutas. Então, o que isso indica? Amadurecimento. Então o sofrimento é parte desse trabalho que o Theo fazia com a madeira. Ele vai limpando, ele vai lixando. E é fácil? Não, porque dói, machuca, a gente fica triste, a gente chora, a gente fica desesperado em alguns momentos, a gente fica aflito, a gente não quer, né, passar por determinadas coisas na vida, e a gente começa às vezes que nem criança mimada, mas o Senhor não falou, o Senhor não prometeu que eu ia ter isso, não prometeu que eu ia ter aquilo, e é uma parte, é uma ferramenta de Deus, para moldar. Então eles não estão fora do seu cuidado providencial, nem são mero capricho. Ao invés disso, mesmo as coisas difíceis que suportamos têm um bom objetivo. E qual que é o bom objetivo? Nos conformar ou nos trazer a imagem de Cristo, nos moldar segundo aquilo que Cristo é. Isso dói, isso machuca, esse processo. Quem nós somos em Cristo indica a resposta que daremos às provações e às adversidades, né? É quem você é em Cristo. Quando a adversidade vir, quando as provações vir, é quem você é em Cristo que vai determinar como você vai reagir diante disso. Entender esse processo. As provações, em vez de nos levarem à ansiedade ou ao desespero, devem nos lembrar que o céu será melhor, que Cristo é suficiente e que essas leves e momentâneas aflições que suportamos agora são incomparáveis ao peso eterno da glória que nos espera com Cristo no céu. Então, o que a gente tem que pensar? Que nada, escatologicamente falando do futuro, se compara àquilo que eu estou passando hoje, nada. Deus tem coisas que a Bíblia fala que jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que servem e amam a Ele. Gente, imagine se, né, aqui na terra, alguém chegar para você e falar assim: eu vou te dar um presente que nunca você ganhou, ninguém jamais ganhou esse presente. É algo extraordinário, é algo maravilhoso, é isso que Deus tem para nós, mas muito além daquilo que um homem ou uma mulher pode fazer por cada um de nós. Assim, não nos preocupamos, não tememos,
não precisamos ficar ansiosos. Como nos lembra o hino Castelo Forte, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está a dar-nos ao seu reino. A gente às vezes pode perder tudo, mas o reino de Deus está garantido para mim e para você. Então, se eu conseguir pensar no já e ainda não, eu vou sofrer menos. Eu já tenho Cristo, e eu ainda não chegamos na plenitude, na glória, na coroa da vida, mas nós chegaremos lá. Então que eu e você tenhamos sabedoria, para olhar para as lutas com a visão certa, na ótica certa. Pois não, seu Theo? É um processo. Isso. Isso é um processo, seu Theo, que dura a vida nossa aqui na terra. E depois a eternidade, tá? Então eu e você, nós estamos num processo. Não desiste do processo. O processo dói, machuca, é difícil. Só que Jesus falou, tende bom ânimo, né? Primeiro, porque Ele está conosco. Segundo, porque tem algo extraordinário aguardando a mim e a você, que é a eternidade com o Senhor. É difícil às vezes de falar, gente, para nós que somos assim carnais, vivemos na carne, no sentido de habitar num corpo. Mas pensar na eternidade é tão longe, às vezes não. Esses dias eu falei com uma pessoa, tipo assim, eu não sei se meu pai e minha mãe vai morrer antes de mim. Pode ser que não. A tendência natural, se é que pode falar isso, é que o mais velho morra antes do que o mais novo. Isso é uma tendência natural, só que nem sempre, né? Então, a eternidade pode chegar mais rápido do que você pensa. A gente está aqui agora, né, desfrutando do reino de Deus aqui na terra, que Jesus já reina. O ainda não pode ser, será que vai demorar muito? Às vezes pode ser daqui a pouco, a gente não sabe. Jesus pode voltar para mim com a minha morte, pode voltar para você com a sua morte, né? A gente não sabe o dia, a hora. Na hora do almoço, hoje eu estava pensando nisso, né? O negócio da morte é tão doido, né? Porque é como se existisse uma fila invisível, a gente não sabe quem vai primeiro, quem vai depois, mas a gente sabe que vai chegar. E a morte, não olhe com medo para a morte. A morte para nós, irmãos e irmãs, é lucro, é a coroa de vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Fique de pé, vamos orar? Eu quero orar por você, por aqueles que estão em casa também participando aqui do culto, do estudo. Deixa eu ver se tem algum pedido de oração. Amém. Vamos orar então. Nós queremos orar por sua vida, que você aguente firme o processo, que você não desanime, que você não desista, que você possa perseverar e olhar de maneira correta, olhar de maneira certa para as coisas que estão reservadas para aqueles que servem ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos traz um norte, que nos guia, a Tua palavra que nos traz uma esperança correta, esperança da salvação, da vida eterna que o Senhor preparou para aqueles que servem a Ti, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que já foram chamados desde a fundação desse mundo, que possamos olhar para as coisas do presente, sabendo que Jesus reina, que o Espírito Santo está sobre cada um de nós, e que toda luta, sofrimento e problemas que nós enfrentamos na vida, faz parte de um processo, são ferramentas que Deus usa para moldar a nossa vida, para nos moldar segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, dê graça, dê sabedoria, dê ânimo, para que eles possam permanecerem firmes diante do Senhor e diante das provações e lutas que eles estão enfrentando aqui na terra, Pai. E ó Deus, e que possamos olhar também para o ainda não chegou, mas vai chegar. O reino de Deus se estabelecerá na eternidade, e teremos, ó Deus, um corpo incorruptível diante do Senhor. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. No céu é um lugar de gozo eterno, de vida abundante no Senhor.
Ó Deus, abençoa a tua igreja com essa palavra e que o teu povo saia daqui com esperança. Os que estão em casa, alcance também com a tua bondade, com a tua misericórdia e graça, e que o Senhor continue a boa obra do Pai em cada uma das nossas vidas. Assim oramos agradecidos por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, gente, nós temos a vigília, das 9 às 10 e pouquinho da noite. No sábado vai ser às 6, né? Nesse sábado, excepcionalmente, o culto dos jovens é às 6 horas da tarde, e no domingo às 7 horas, nós temos o culto também de louvor e adoração a Deus, tá bom? Vá em paz, Deus abençoe a todos, aos que estão em casa também, Deus abençoe em nome de Jesus.